Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. E estamos no Outubro Rosa, que é o mês dedicado às campanhas de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. E este é mais um programa especial sobre a temática do Outubro Rosa. E hoje nós iremos falar sobre as pesquisas na área de diagnóstico e tratamento do câncer, com o pesquisador da área de patologias e professor da Universidade do Vale do Itajaí e doutor em princípios da cirurgia, o médico Daniel Cury Ogata. Doutor Ogata, muito bem-vindo aqui. Sua primeira vez aqui conosco, né? Minha primeira vez, agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Uma honra para nós lhe receber, É sempre bom receber gente da ciência, pesquisador aqui, né? A Univale nos tem sido muito gentil em sempre ceder tão bons profissionais, né? Obrigado. Doutor, a gente está nesse negócio de Outubro Rosa e eu queria pedir, em primeiro lugar, para o senhor comentar qual foi a sua opinião em relação à recente medida do Ministério da Saúde que baixou, né, a idade média para se começar a pedir e autorizar as mamografias nas mulheres que hoje está a partir dos 40 anos. 40 anos. Uhum. Qual é a sua opinião sobre essa medida? Ela realmente vai ser mais eficaz? Ela é uma boa medida? Eu considero que sim, né? O que acontece? Eu acho que hoje a gente tem que pensar em dois pilares que eu considero que dois pilares fundamentais, que seria, primeiro, é a prevenção. Se não for possível a prevenção, o diagnóstico precoce. O que a gente não gostaria que acontecesse seria o diagnóstico tardio, né? Um diagnóstico de uma doença mais avançada. É lógico que você reduzindo essa orientação, essa recomendação em 10 anos, você começa a pegar um número maior de pacientes e detectar lesões mais precoces. E saíram já há vários anos, parece que o número de diagnósticos, quanto eles têm chegado cada vez mais cedo, eles têm chegado, por exemplo, a média hoje das mulheres que são diagnosticadas, elas têm ali por volta de 40, 45 anos. Então, é uma boa medida mesmo, porque vai conseguir pegar no início, né? Exatamente. Você pega um grupo de pacientes que no passado eles ficavam de fora. E normalmente, quando o diagnóstico era realizado, era uma doença mais avançada. Então, nesse sentido, faz todo sentido, né? Reduzir. Sim, na minha opinião, sim. A gente muito tem falado, né? Inclusive todos os anos, né, que a gente tem acompanhado essas campanhas do Outubro Rosa. É lógico que não precisa se falar nisso só durante o mês de outubro, mas da importância desse diagnóstico precoce para realmente vencer e para diminuir o número de óbitos, né? Isso. Eu vejo que dessa forma, né, o câncer, qualquer tipo de câncer, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura ela realmente existe, ou pelo menos de um bom resultado. Então, o nosso objetivo hoje, como eu te falei, é prevenir. Não foi possível, detecção precoce. O que a gente considera como um câncer precoce? Aquele câncer que está confinado ao órgão que deu origem a ele. Então, é um câncer que não espalhou ainda. Que não espalhou, né? Então, é um câncer que tem boas chances de tratamento cirúrgico. Muitas vezes, em alguns casos selecionados, você tem que fazer um tratamento adicional, daí com quimioterapia, radioterapia, depende do tipo de câncer e depende do comportamento biológico do câncer, né? O senhor falou que, então, a gente tem essa noção de que sempre vai necessitar de fazer radioterapia e quimioterapia, não necessariamente? Em alguns casos, não. São alguns casos muito selecionados, não. Se discute muito hoje, né? Então, todo caso ele tem que ser analisado de uma forma multidisciplinar. O que seria isso? A gente hoje realiza aqui na região, por exemplo, tumor boards, né? Esses tumor boards, principalmente em mama, eles reúnem vários especialistas que trabalham, né, com câncer de uma forma geral, nesse caso câncer de mama, aí reúne radioterapeutas, patologistas, mastologistas, oncologistas, e a gente discute o que fazer com essas pacientes, né? Então, são casos discutidos individualmente. Algumas pacientes, realmente, elas ficam de fora, elas acabam não sendo submetidas à quimioterapia. Isso tem a ver, doutor, porque eu sou leiga nesse assunto, né? Isso tem a ver com as características da própria doença, de como ela se manifesta, ou tem mais a ver com a questão de uma
de predisposições que a paciente tenha? Acho que as duas coisas, tá? Eu acho que as duas coisas. A gente avançou muito nos últimos anos na genômica. Então, o que é a genômica? A genômica, boa pergunta. A genômica é a análise molecular do câncer. Então, a gente sabe, né, que todas as nossas células contêm as informações vitais numa molécula chamada DNA. E essa molécula tem diversos genes no seu interior e esses genes têm como função produção de proteínas, principalmente. E todo câncer, absolutamente todo câncer, ele ocorre quando há uma mutação nesses genes e aí a gente consegue estabelecer critérios, às vezes, de prognóstico, de tratamento dessas pacientes, né? Então, isso é muito importante, é fundamental. Isso foi um avanço recente, dos anos 2000 para cá, que acabou acontecendo. Olha, isso é uma informação muito importante, porque assim, a gente tem aquela noção de que, tem câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, necessariamente a pessoa vai passar por todo aquele trauma. Na verdade, assim, talvez a questão da precocidade desse diagnóstico também influencia em questão de poder saber se realmente a pessoa não vai precisar de uma químio, por exemplo? Sim, também. Lesões pequenas, achadas incidentalmente, né? Recentemente, por exemplo, um exemplo prático da vida real. Uma paciente fez um exame de imagem, achou uma alteração que não era muito específica e a médica acabou recomendando que fosse biopsiada. E era um câncer no estágio bem inicial. E era um câncer agressivo, só que a fase em que a gente detectou era muito inicial e ela acabou não sendo submetida a nenhum tipo de tratamento adicional. Foi só a cirurgia. Foi só a cirurgia, foi só a remoção daquelas células. Isso. E as cirurgias, inclusive, melhoraram muito, né? Elas são mais conservadoras. Antigamente, você tirava a mama inteira, esvaziava a axila, tirava os linfonodos. Hoje, raramente se faz isso. Esse é um dado muito importante que o senhor está nos trazendo. Quer dizer, também essa questão da remoção da mama, ela está cada vez com menor incidência. Isso. Essa foi a primeira cirurgia oncológica na mastologia. Foi uma cirurgia que foi postulada no século XIX por um cirurgião chamado Halsted. E naquela época eles não tinham nenhuma outra ferramenta ou arma para atuar contra o câncer, apenas a cirurgia. Então eles eram muito agressivos na cirurgia. Eles tiravam a mama inteira, independente do tamanho do tumor. E esvaziava a axila, que trazia comorbidades horríveis para a paciente. E essa prática, ela continuou até século passado, anos 2000 ainda se fazia muito. E aí eles observaram que não era necessário fazer uma cirurgia tão agressiva, bastava uma remoção de a gente chama de setor de mama, que é um pequeno segmento da mama, preservando a boa parte da estética mamária, e a retirada de um único linfonodo que a gente chama de linfonodo sentinela. Esse linfonodo sentinela recebe esse nome porque, em tese, caso esse câncer ele libere células para o sistema circulatório para fazer doença metastática, esse seria o primeiro linfonodo a ser cometido por ele. Então a gente faz a avaliação dentro do centro cirúrgico, médico patologista mesmo que faz. Se tiver células tumorais, eles fazem mais uma amostragem, retiram outros gânglios e não precisa esvaziar a axila como era feito no passado. Então, retirar toda a gordura aqui da axila com linfonodos. Então, assim, essa cirurgia era uma das grandes causas de evasão ou da fuga da paciente. A paciente ela não queria ter esse diagnóstico porque ela tinha medo da mutilação. Essa era a verdade. Depois que houve essa mudança de paradigma, que as cirurgias se tornaram mais conservadoras, menores, isso começou a levar essas pacientes a buscar mais por esse diagnóstico, a tentar se prevenir ou fazer a detecção precoce. Sabe? E por quê? Exatamente porque quanto antes se tiver a noção de que essa cirurgia precisa ser feita, tanto mais conservadora ela será. Isso, exatamente. É uma lesão pequena, às vezes localizada, facilita uma cirurgia mais conservadora, né? Ou seja, é mais um motivo para se ter esse diagnóstico precoce que tanto se bate, principalmente agora durante o Outubro Rosa, Sem dúvidas. E, assim, agora a gente tem um tempinho ainda, eu queria entrar, assim, o senhor nos trouxe já algumas boas notícias, digamos assim, né? Nessa questão, por exemplo,
de que cada vez se está avançando mais nessa questão de manter grande parte do membro, né? E se está também avançando na pesquisa. Uhum. E aí eu queria entrar especificamente na questão da importância da pesquisa. Uhum. O senhor nos trouxe aí esse dado, por exemplo, desses, como é que o senhor chamou? Linfonodos... Sentinela. Sentinela. Uhum. Como é que se chega? Precisa estudar muito isso. Eu acho que o estudo e a pesquisa, eles são fundamentais para o avanço de qualquer área. Eu acho que na medicina não seria diferente. Né? Então, o que acontece hoje... Ela é né? mais visível, né? Acho que além de ser visível, as pesquisas, elas seguem todo um trâmite ético, né? Você tem que passar por um comitê de ética, tem que ser avaliado. Você tem a primeira regra da pesquisa é você entrar e se enquadrar dentro dos parâmetros éticos. Se você conseguiu fazer isso, segue a pesquisa. E existem etapas, né, que a gente chama de fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Essas etapas elas vão dando segurança e vão avançando, escalonando as pesquisas até o momento em que ela dá um dado importante do tipo assim, nossa, nós achamos uma mutação num câncer, mutação determinada X e descobrimos uma droga para essa determinada mutação. E ela realmente apresentou dados de biossegurança, dá para ser oferecida para os pacientes. Oferece para os pacientes e observa depois como esses pacientes se comportam. Né? E esse avanço que a gente passou assim, nesses últimos anos a respeito da genômica foi fundamental para isso. Né? A gente entendeu qual é o perfil molecular de diversos tipos de cânceres, né? E isso veio a partir, acho que foi nos anos 90 que foi feito o mapeamento do genoma humano, foi completado acho que nos anos 2000, né? Exatamente, está correta. Então, de lá para cá, quer dizer, foi um avanço muito grande em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Inclusive, quando a gente fala em custos, né? Eu falo para todo mundo, as pessoas se chocam, o custo para você sequenciar um único genoma de um único paciente nos anos 2000 era de 100 milhões de dólares. Então, esse custo é inviável, você não consegue tornar esse teste disponível para a população. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Foi barateando demais. Em 2007, o custo para você sequenciar, né, a gente chama de 1 gigabase, era em torno de 300 mil dólares. Hoje, a média de custo é 3 dólares. Então, 3 dólares? 3 dólares, barateou muito. Né? Então, a gente consegue hoje usar testes de sequenciamento em diversos pacientes. Lógico, ainda não é um custo acessível para muitos, mas ele se tornou um exame viável, né, factível. E esse exame já está disponível, por exemplo, na rede SUS? Não. Infelizmente ainda não. O que falta? É vontade política ou apenas que realmente a Anvisa, o Ministério da Saúde se aprofundem no tema? Eu acho que falta isso também. Acho que os custos, por mais que eles tenham caído muito, ele ainda se torna um exame caro. A gente fala de um exame que ele pode ter um custo hoje estimado em 6 mil, 7 mil reais, dependendo do tipo de exame que você solicita. Então, para você tornar um exame com custo desse, um alto custo como esse, né, seria ainda o alto custo, disponível para a grande massa da população, a gente teria que ter realmente boas indicações, a educação médica, acho que é fundamental, né, para saber quando indicar, para qual paciente indicar, acho que isso é importante. Mas levando-se em consideração que há medicamentos de altíssimo custo que, inclusive, já estão disponíveis, já foram colocados, e às vezes você tem decisões judiciais que mandam para que o Estado, para que o governo, enfim, os governos paguem por esses medicamentos, às vezes de altíssimo custo. Uhum. Às vezes nem é tão custoso assim um exame que realmente vai dizer qual é o problema e como tratar, né? Eu sempre digo isso. Eu falo que a parte mais barata do tratamento é o teste, é o exame, porque você paga uma vez, né? Você não precisa repetir. O medicamento, ele é recorrente. O medicamento você tem que todo mês lá fornecer para o paciente, né? O mais importante de tudo é a prevenção. Quanto mais cedo você tiver e esses dados forem seguros, por exemplo, como utilizando essa benesse que a ciência trouxe, que é poder fazer esse teste, né? Exatamente. Com segurança. Exatamente.
Nossa, é muita novidade, gente. A gente tem que tomar uma aguinha para se hidratar, né, que é bom. E na volta a gente segue aqui conversando com o Dr. Daniel Ogata, que é especialista, né? Especialista com E maiúsculo, nas questões de patologia, principalmente ligadas ao câncer. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Daniel Ogata, médico patologista, doutor em cirurgia e professor da Univale e pesquisador. É isso aí. Eu quero saber tudo sobre essa sua pesquisa aí. Eu não sei nada, não entendo nada. O que é marcador tumoral? Marcador tumoral, vamos lá. Na realidade, assim, fazendo uma breve revisão bibliográfica, né, até da minha biografia também, né? Eu trabalho com pesquisa desde 2007, 2008, né? Quando eu comecei meus estudos. Já tem um tempinho. Eu comecei meus estudos no mestrado, depois acabei indo para o meu doutorado. Que foi em cirurgia, né? Foi em cirurgia. É que o mestrado e o doutorado são pós-graduações acadêmicas, estrito sensu, que a gente chama, que trabalha especificamente com pesquisa. E eu escolhi trabalhar com biomarcadores tumorais, inclusive eu durante um tempo me tornei responsável técnico no grupo de pesquisa de biomarcadores tumorais da Universidade de Mackenzie. Em São Paulo, né? Mas nesse caso é a Faculdade Mackenzie de Curitiba, mas ela realmente, a origem dela é dos Estados Unidos, né? Uhum. Mas ela no Brasil, acho que ela ganhou espaço em São Paulo. E aí, nessa época, eu fiz bastante network com outros pesquisadores, universidades estrangeiras, fiz algumas publicações fora, tal, né? Principalmente focando nisso, em biomarcadores tumorais, né? E o que seriam esses biomarcadores tumorais? Biomarcadores tumorais, de uma forma bem simplificada, genérica, são proteínas produzidas por tumores, e essas proteínas são produzidas de forma anormal por esses tumores. Muitas das proteínas formadas porque ocorreu uma mutação, que é uma alteração no código genético, e essas proteínas elas podem trazer algum tipo de comportamento diferente da célula tumoral. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, todo câncer é uma doença genética. Não significa que você nasceu com alguma alteração no teu gene e vai desenvolver um câncer. Significa que você pode ser exposto a alguma substância ao longo da sua vida, que a gente chama de carcinógeno. Exemplos de substâncias carcinógenas bem famosas, bem conhecidas, o cigarro e o álcool, né? E elas podem alterar seu código genético, promovendo mutações e mudando as características dessas células, transformando células normais em células malignas, né? E é assim que o câncer surge. Então, todo câncer é uma doença genética, a maioria hereditária, a maioria adquirida, né? Você adquiriu porque expôs o seu organismo a uma substância nociva. Porque o que tem de hereditariedade é uma tendência, uma predisposição. Existe isso também, existe outras situações, por exemplo, assim, existem mutações que a gente chama de germinativas, que essas sim são mutações que nascem com você. Então, uma criança desenvolve um câncer por quê? Porque a criança ela não teve um tempo de exposição a um carcinógeno, né, para desenvolver um câncer. Então, ela desenvolveu o câncer numa idade muito precoce, porque ela já nasceu com a mutação. No adulto é diferente, o adulto normalmente ele foi exposto. Daí existem algumas questões, como você mesmo colocou, de predisposição. Mas no geral, a maior parte, por exemplo, ela é exógena, digamos assim, ela vem Isso, exatamente, ela vem a partir de hábitos de vida, né?
Então, é a pessoa que é sedentária e engordou, é a pessoa que fuma bastante, é a pessoa que bebe bastante, é a pessoa que não pratica atividades físicas, que não cuida da alimentação. Tudo isso leva a um conjunto de fatores que predispõem essa pessoa a desenvolver um câncer. Algumas são mais resistentes e outras não. Isso é uma característica muito individual, que tem a ver, tem relação com como eu disse, o genoma, o DNA dela. E aí nisso como é que entra essa questão dos marcadores nessa determinação se vai ser desenvolvido esse câncer ou não, ou como ele pode ser tratado? Depende, assim, existem várias formas hoje de estratégia para você fazer a detecção dessas mutações, estabelecer até algumas propostas de tratamento, ou às vezes apenas uma informação prognóstica, se esse tumor é mais agressivo ou não, né? Eu posso dar alguns exemplos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, existe uma mutação que é aquela mutação que ela é primordial para o câncer surgir, tá? A gente chama, então repito, a mutação é a alteração do código genético, de algum gene. Então, essa mutação a gente chama de condutora inicial, ela dá origem ao tumor, né? Então, o tumor surge porque existe essa mutação que ela é fundamental para que ele surja. Aí surgiu o câncer. Hoje, existem alguns cânceres, por exemplo, câncer de pulmão, tem um tipo de câncer de pulmão, adenocarcinoma, que quando você detecta algumas dessas mutações condutoras iniciais, você já tem tratamento que não é uma quimioterapia. É um medicamento, é que nem tratar doença crônica. É como se você tivesse um curto-circuito na tua célula e você passasse uma fita isolante. Você veda esse curto-circuito e a função celular se restabelece e o câncer morre. Né? Que coisa interessante. É bem interessante, a gente chama isso de tratamento ou terapia-alvo, que é um tratamento que não tem muitos efeitos colaterais como a quimioterapia tem. Que a quimioterapia ela tem bastante efeitos colaterais, né? Eu digo para todo mundo que é como se você jogasse uma bomba atômica para matar um câncer. Você vai matar o câncer, vai matar a célula sadia. Por isso que o paciente tem diarreia, vômito, perde cabelo, tem risco de infecções. Quando você faz a terapia-alvo, é como se você colocasse um atirador profissional. Ele vai na célula que tem a mutação e ele preserva a célula que não tem, que é a célula normal. Esse é um tipo de tratamento. Agora, existem outras mutações que a gente estuda também, que elas alteram o comportamento do tumor. De que forma? Assim, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: se você tem um paciente com câncer e esse câncer mudou as suas características biológicas, do tipo assim, ele respondeu muito bem à quimioterapia, mas de repente ele está voltando e com força total, significa que houve uma mudança nesse tumor. E essa mudança aconteceu porque alguma outra mutação aconteceu. E aí que entram os biomarcadores tumorais mais uma vez. Eu consigo fazer a detecção de que outra mutação esse paciente adquiriu. E existem algumas mutações que ele adquire ao longo da sua vida com essa doença que também têm tratamentos direcionados. Então, os biomarcadores hoje, eles revolucionaram a oncologia. Né? Eu já fui algumas vezes no congresso de oncologia lá nos Estados Unidos, em Chicago. É o maior congresso do mundo. É um congresso que reúne milhares de oncologistas do mundo inteiro. E no último congresso que eu fui, há 2 anos atrás, eu me lembro que a palestra de abertura era justamente falando sobre o papel da pesquisa, o resultado dessa pesquisa no dia a dia do médico e dos pacientes. E aí a médica, ela era chamada Lilian Schuster, que ela era da Universidade da Pensilvânia, trabalhava só com... Lilian Schuster. Da Universidade da Pensilvânia. Ela trabalhava só com pacientes com melanoma, que é um tumor bem agressivo, né? Eu sei que o tema hoje é mama, mas só para a gente entender como é importante a pesquisa clínica e a pesquisa de biomarcadores. E hoje eu digo que o câncer de mama ele tem avançado muito por causa dessas pesquisas. E ela mostrou um slide atrás, assim, com diversos pacientes. Ela falou assim, olha, todos esses pacientes são pacientes meus, estadio 4, que alguns anos atrás eles teriam 6 meses de vida. Eles já estão há 10 anos comigo sem doença. Exatamente porque foram identificados esses perfeitamente marcadores e tratamentos específicos. Conseguir esse tratamento específico. E o senhor está fazendo alguma pesquisa exatamente relacionando esses possíveis medicamentos com alguns cânceres que estão, com pacientes que estão hoje sendo pesquisados? Então, falar um pouquinho da minha rotina. Eu, na realidade, eu tenho feito pesquisa, não cheguei nesse nível ainda. A minha pesquisa hoje, ela está simplesmente buscando algumas características de biomarcadores,
Mas para você elaborar uma pesquisa desse porte, é uma pesquisa que ela envolve múltiplos centros, ela tem que ser desenhada por uma equipe extremamente apta a fazer isso, né? Formada por oncologistas, pesquisadores, farmacêuticos, e normalmente elas... É uma pesquisa, então, que envolve toda uma equipe, não apenas só um pesquisador. Isso. Embora eu faça pesquisas menores, e uma novidade agora, né, é que eu cadastrei um biobanco, e é um dos poucos biobancos hoje que existem no Brasil. E aí a pergunta biobanco de Biobanco de tecidos. De tecidos. Tecidos que eu digo assim, são biópsias, são amostras de pacientes, né? É um dos poucos biobancos hoje cadastrados na CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Isso, biobanco. Então, os pacientes hoje que levam material até a minha clínica, a gente oferece assim um termo, caso eles aceitem, eles assinam esse termo e o material deles fica disponível para futuras pesquisas, né? Então, a gente sempre deixa bem claro que isso não traz nenhum tipo de prejuízo para o paciente, a gente trabalha sempre dentro dos parâmetros éticos, comunicamos os pacientes sobre as pesquisas em andamento, para eles terem também ciência de que forma esse material vem sendo utilizado. E esse biobanco, ele tem uma possibilidade futura de gerar várias pesquisas nessa área, na oncologia, e muitas dessas pesquisas elas vão acabar reverberando, né, lá fora, dentro do meio acadêmico, e isso acaba mudando realmente a forma de como a gente pode estar encarando essa doença, o câncer, rastreio, prevenção. Acho que a pesquisa é fundamental por causa disso, né? Esse biobanco hoje, falando em termos da universidade do qual o senhor é ligado, que é a Univale, qual foi o incentivo que recebeu a partir da universidade? Como é que está sendo tratado por exemplo, assim, essa sua pesquisa, esse biobanco, ele está crescendo em número de depósitos? Sim, cresce assim todo dia, né? A Univale hoje, como é algo muito novo, porque o biobanco foi aprovado na CONEP, se não me engano, no início do ano, então é pouco tempo, né, de existência, mas já está ali. Já está ali. E a gente já tem conversado com a Univale, a gente já fez 2 reuniões, vamos para uma 3ª reunião, porque a ideia é que esse biobanco ele seja uma ferramenta mesmo para a sociedade. E é fundamental que a universidade faça parte disso também, né? É fundamental porque a universidade tem um papel importante até na fomentação científica, né? Então, a Univale realmente ela tem sido bem solícita, ela está recebendo esse projeto de braços abertos. Mas como é um projeto muito novo, né, ainda a gente tem que esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. E em relação às suas pesquisas em geral, como é que elas estão se relacionando, ou se existe essa relação ou não, por exemplo, com o sistema público, por exemplo, da Unacom, no Hospital Marieta, que é o que a gente tem de referência hoje aqui em tratamento do câncer? Os pacientes do SUS, hoje, a gente tem um programa de testes gratuitos para eles. Isso também é um avanço, né? A gente faz os testes principalmente para câncer de pulmão, câncer do colo uterino, câncer de mama, também alguns testes a gente faz para imunoterapia, que isso é uma outra coisa interessante que eu acho que vale a pena depois eu comentar com vocês. Imunoterapia. Imunoterapia, ela tem revolucionado aí o tratamento de diversos tipos de câncer. E como é que funciona essa imunoterapia? A imunoterapia, ela tem um approach bem interessante, né? Então, assim, quando a gente fala em tratamento do câncer, a gente fala assim, tentar destruir a célula tumoral, né, com medicamento, quer seja ele quimioterapia ou a terapia-alvo, como eu te falei. A imunoterapia teria a ver com o teu próprio organismo gerando... Excelente, isso? Corretíssimo, isso mesmo, certíssimo. O que acontece? Olha só, alguns cânceres, o câncer ele é interpretado pelo sistema imunológico como uma agressão. Uma agressão. Ele é um antígeno. O que é um antígeno? Um inimigo. Todo inimigo que invade um território, ele tem que ser atacado pelo seu exército, que são as células de defesa, né? Só que alguns cânceres, muito ardilosamente, eles produzem uma proteína que cega o sistema imunológico. E aí ele anda livremente pelo organismo sem ser incomodado, importunado pelas células de defesa do hospedeiro. Entende? A imunoterapia, ela tem como objetivo bloquear a produção dessa proteína pelo tumor, e aí o sistema imunológico volta a enxergar o tumor como um agressor, e o sistema imunológico volta a atacar o tumor.
Então, assim, ó, eu me lembro que em 2016 ou 2017, quando eu fui na ASCO, lá em Chicago, eu vi uma capa da revista Time, era uma moça descendo um rio, desfiladeiro, assim, remando, super saudável, e a capa era assim, essa é a fulana de tal hoje, essa é a fulana de tal um ano antes. Ela na cama, num leito de hospital, toda entubada, cheia de acesso, ela fez uso de imunoterapia e aquilo foi o suficiente para derrotar ou combater de forma efetiva o câncer dela. Ou seja, o remédio, entre muitas aspas, né? O remédio foi o próprio organismo. Isso mesmo, exatamente, o próprio organismo. Então a gente faz hoje esse teste, né? A gente precisa identificar a produção dessa proteína. E eu faço no meu laboratório aqui gratuitamente, né? Olha isso. Para diversos pacientes. Tem que ter indicação, não existe indicação para todos os tipos de câncer, mas como eu te falei, pulmão, colo uterino, mama, câncer de bexiga, câncer gástrico. E aí essa indicação, por exemplo, daquilo que vai passar, vai conseguir ter acesso a esse teste com vocês, vem da rede, como é que a pessoa pode saber que ela, por exemplo, se qualifica para fazer a imunoterapia? A primeira coisa, sim, é um paciente que tem câncer, ele tem que ter um oncologista. Sim. E o oncologista, ele sabe quais são os pacientes com indicação e quais não têm indicação do teste. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. O paciente chegar diretamente, às vezes, para perguntar, olha, eu tenho um câncer, né, em tal lugar, eu tenho indicação, é um caminho já diferente. Eu acho que o ideal é que ele sempre chegue até nós pelo seu médico oncologista. Vocês se conversam, né? Muito, muito. Existe também, às vezes, situações em que a gente detecta um paciente que tem elegibilidade para o teste e a gente mesmo avisa o paciente, olha, você tem elegibilidade para o teste, a gente quer fazer? Aí o paciente tem que assinar um termo, se ele aceita fazer ou não, e a gente faz. Considerando aqui que a determinação de fazer ou não esse tipo de tratamento, ele é sempre do oncologista. Ele é sempre do paciente do oncologista, porque o paciente, ele é soberano também. Existem pacientes que não aceitam, que não querem fazer o teste. Né? E a gente respeita. Mas isso por um preconceito? O que o senhor imagina? Acho que são vários fatores, né? Alguns fatores, realmente existe, não digo preconceito, mas é o paciente que ele... Desconhecimento. Desconhecimento, e é um paciente que muitas vezes ele se sente derrotado no momento do diagnóstico. E ele não tem forças para lutar contra o câncer. Infelizmente isso acontece. Esse é mais um assunto que a gente tem que retomar, mas é no terceiro bloco, porque o nosso segundo bloco já foi, inclusive estourou o tempo. Vamos tomar mais uma aguinha. Na sequência a gente volta aqui falando dos tratamentos possíveis e que estão aí com as pesquisas, inclusive do Dr. Ogata, para fomentar cada vez mais a cura e as possibilidades de cura. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Daniel Ogata, pesquisador, médico, patologista e professor. O senhor ainda dá aula? Dou. É? Dou aula, muita aula. O senhor é professor da faculdade de medicina mesmo, ali da Univale? Eu sou do curso de medicina, eu sou professor da graduação, agora recentemente fui incorporado no programa de mestrado da Univale, né? E também eu dou muita aula médica. Muito evento para médicos, assim, às vezes a gente acaba indo até para um evento que a indústria farmacêutica promove, ou um congresso,
para dar algum tipo de palestra, algum tipo de aula, assim, Mas o bom é que nesses congressos também o senhor fica também, né, sabendo, embora o senhor sempre seja uma pessoa muito bem informada, mas às vezes num congresso você consegue ter, às vezes, acesso a uma informação que não está na mídia e tal, por exemplo, de tratamentos. Sem dúvidas. De medicamentos que estão sendo desenvolvidos. Ou assim, alguns medicamentos que estão para sair do forno, né? A gente tem acho que é um ganho indireto muito importante, né? Esses networks que a gente faz, conversando com o pessoal, assim, para tentar entender quais são as novidades que estão chegando no mercado, os resultados das pesquisas, né? Porque todo medicamento que chega, ele chega pautado por uma pesquisa robusta, que provou que ele funciona, porque senão não tem o porquê você disponibilizar ele no mercado, oferecer ele para os seus pacientes, né? Sim, e muito importante que essa disponibilização ela tem que vir pela indicação médica. Não é entrar lá na internet, pesquisar qualquer coisa e achar que aquilo ali é que vai resolver o problema. Exatamente. Até porque assim, esses medicamentos de alto custo, para tratar o câncer com bastante efetividade, eles são medicamentos de alto custo. Então, assim, ele tem que passar obrigatoriamente por um prescritor, tem que ter regras muito claras. A gente faz o que hoje? Seleção de pacientes que a gente chama de bons respondedores. Então, às vezes a gente tem ali um medicamento que ele funciona muito bem para um grupo de pacientes, mas o porquê ele funciona muito bem naquele grupo de pacientes? Daí entra aquilo que a gente conversou no bloco anterior, que é justamente algum biomarcador favorável. Então, o primeiro passo, às vezes, para indicar o medicamento para esses pacientes é detectar se o paciente tem esse biomarcador. Porque toda droga de alto custo, ela vai ter que ter um encontro com esse biomarcador, que é detectado pelo médico patologista, né? E aí, quando a gente acha esse biomarcador, a gente sabe que o paciente terá maiores chances de um bom resultado com o medicamento. E, às vezes, até sem medicamento, conforme nós conversávamos até no final do outro bloco, que é a questão do próprio corpo se curar, né? Que é Mas é um medicamento imunidade. Também. Mas também é um medicamento para você conseguir... como é que é? Fechar... fazer com que o sistema imunológico volte a enxergar o tumor, né? É um medicamento também. Ele bloqueia aquela proteína. Então, existe o medicamento e existe depois a parte do corpo se curar. Não é automático. Não é automático. E nem é para todas as pessoas. Depende da característica de cada uma. Exatamente. E em termos de medicação, explicitamente para as químios, tem avanços também, né? Tem avanços significativos da medicina? Tem avanços, mas eu acho assim que a quimioterapia, o uso da quimioterapia tem diminuído ao longo dos últimos anos. Tem crescido a medicina personalizada, que é quando você realmente trata o paciente com medicamentos específicos, né? E isso eu considero algo muito positivo, até porque a gente já viu casos de pacientes que acabam não resistindo ao tratamento, e não a doença em si, porque o tratamento com a quimioterapia ele pode ser muito agressivo. Tem pacientes que têm muitos efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais podem trazer morbidades e mortalidades significativas, e a quimioterapia também tem um outro detalhe, né? A quimioterapia ela trata o câncer, mas ela pode ser cancerígena em alguns pacientes. Ela pode levar a leucemia, entende? Então, tem tudo isso. A gente tenta selecionar os pacientes para um tratamento já mais personalizado, que esse tratamento, digamos assim, que é o padrão ouro em termos de oncologia hoje, né? O que a gente busca para todos os tumores, algo novo. Mas agora, voltando assim, um pouco mais especificamente à realidade brasileira e à realidade principalmente do sistema público de saúde. Ainda é alto o número assim, de pessoas que recebem o diagnóstico de câncer, principalmente de câncer de mama, e já fica com aquela, ai meu Deus, eu vou ter que fazer a quimioterapia, eu vou ter que fazer a radioterapia. E muitas vezes há realmente essa necessidade. Uhum. Mas voltamos aqui àquela máxima, principalmente do Outubro Rosa. Prevenção e diagnóstico precoce. É o ideal. É o ideal. Existe forma de se prevenir? A prevenção ela está assim relacionada aos hábitos de vida, como eu te falei, né? Então, a paciente que ela pratica atividades, que ela controla a gordura corporal, porque a gordura corporal ela produz estrogênio e boa parte dos cânceres de mama
elas dependem do estrogênio, entende? Então, tudo que você der de alimento para o câncer ou para uma pessoa que tem a predisposição é ruim. Então, você tirar fatores de risco que levem a um aumento nas concentrações de estrogênio é fundamental. Aquela paciente que teve a primeira menstruação precoce e a última menstruação tardia, ela teve um período muito longo de exposição ao estrogênio. Então, ela também tem um risco maior de ter câncer de mama lá na quinta, sexta década de vidas, né? E existe também, quando a gente fala câncer de mama, Elisa, a gente tem que entender o seguinte, que o câncer de mama não é uma doença, sabia? É um grupo de doenças. Um grupo de doenças? É um grupo de doenças, porque a gente tem diversos tipos diferentes de câncer de mama, com comportamentos diferentes, tratamentos diferentes. Por exemplo, pacientes jovens. Pacientes jovens, muitas delas, elas não têm o câncer de mama que surgiu a partir da exposição ao estrogênio. Lembra que eu falei no início da entrevista que o tempo de exposição é fundamental, então você não espera que uma paciente jovem, que tenha pouco tempo de exposição, desenvolva um câncer de mama. Você espera que isso aconteça numa paciente lá na sua quinta, sexta década de vida. Então essas pacientes jovens, muitas vezes, elas têm um outro tipo, uma outra via de mutação, de alteração genética, que é a via que a gente chama do BRCA1, BRCA2. E aí esse tipo de tumor ele é tratado de uma forma diferente. Normalmente ele é tratado com quimioterapia primeiro, e imunoterapia em alguns casos, né? Que é essa droga ou esse medicamento que eu falei que ajuda o sistema imunológico a enxergar novamente o tumor. E depois desse tratamento, desses ciclos de quimioterapia, de imunoterapia, ela vai para uma cirurgia. As outras pacientes, normalmente, elas vão, a gente chama de cirurgia upfront, que primeiro elas operam e depois elas tratam sistemicamente. Então, assim, depende muito do tipo do câncer da paciente. Inclusive, eu tenho um caso, uma amiga minha, uma amiga realmente muito próxima, em que ela fez exatamente isso. Ela conseguiu a detecção assim, muito no início. Então, ela fez a retirada primeiro do tumor e, em seguida, ela teve que entrar daí sim com químio e rádio. A radioterapia normalmente porque não se faz mais a cirurgia, a mastectomia. Ela tirou só o setorzinho, o segmentinho, né? Só o segmento. Da mama. E aí você irradia, porque a radioterapia ela é boa para controle local da doença. Se, por exemplo, ficou alguma sala tumoral ali no leito operatório, a radioterapia ela ajuda a matar, a destruir esse resíduo tumoral. E a quimioterapia não, ela trata a doença sistêmica, né? Então, muitas vezes, as pacientes não fogem desse tratamento. Esse é o tratamento que ocorre na maioria das pacientes com câncer de mama. Lembrando, né, mais uma vez, que existe outro grupo de pacientes jovens que não têm o câncer de mama que se originou a partir da exposição a estrogênio. Essas tratam de uma forma diferente. E posso estar... vou lhe perguntar, porque tem até uns 15, 20 anos ainda se acreditava, não sei se com que fundamento ou não, de que as mulheres que amamentavam tinham, digamos assim, menos chance ou era um número mais reduzido de desenvolver câncer de mama. Boa pergunta. Isso procede ou é mito? Procede, é fator de proteção também, né? Assim como... Olha que interessante, hoje em dia a gente estuda muito microbioma intestinal. Você sabe, já ouviu falar nisso, microbioma intestinal? Não. Microbioma intestinal é o seguinte, o nosso intestino ele tem uma flora bacteriana que a gente chama de mista. Ela é formada por diversos tipos de bactérias e elas metabolizam várias substâncias, inclusive hormônios. E existem agora alguns estudos até, tem um estudo que está sendo feito até por um médico aqui da região, né? Falando sobre mastologista, o Guilherme Gamba, e ele está fazendo esse estudo porque o microbioma ele pode ser um fator de proteção. Ou seja, se você detectar alguma alteração no microbioma que pode levar a uma produção excessiva de estrogênio e tal, isso aumenta o risco da paciente ter o câncer de mama. Se você corrigir esse microbioma intestinal, você diminui o risco. Então, a amamentação, microbioma, são fatores também que são relevantes hoje, né? Quer dizer, continua ainda sendo, não é que a pessoa não vá desenvolver, mas ela... reduz a sua probabilidade de desenvolver um câncer de mama se ela tiver amamentado e tudo mais. Isso mesmo. Então, a gente tem que tentar usar todas as armas que a gente tem, né? Mas a principal ainda é a detecção precoce, né?
Acredito que sim, né? A detecção precoce, volto a repetir, né? Quando você não consegue prevenir, você tem que partir para outra via, que é a detecção precoce. Que aí é o segmento, né? Você ficar muito próximo da paciente. Aqui na região, no Hospital da Unimed, ele faz busca ativa em pacientes, eles vão selecionando pacientes. Ainda há necessidade de consultar pelo menos uma vez por ano o ginecologista. Sempre. Autoexame funciona? Sendo bem sincero, não. Na minha opinião, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue saber realmente se ali existe. Assim, melhor isso ser feito por um ginecologista. Na realidade, assim, o autoexame, ele para mim, ele não serve pelo seguinte: existem várias situações que levam à nodularidade da mama, alteração da textura do tecido mamário e que podem passar a impressão de que esse nódulo pode ser algo mais grave. Na grande maioria das vezes, esses nódulos, eles são irregularidades hormonais ou são lesões benignas da mama, como alterações fibrocísticas da mama. O que seria um procedimento correto para que se consiga realmente ter essa segurança de que pode ser uma detecção precoce? Na palpação, você diz? Isso. Seria com o médico? Na palpação, na minha opinião, quando você palpa um nódulo, você já não está palpando uma doença precoce. Né? Isso, lógico, depende muito do volume de mama também, né? Se você tem uma mama grande, seria, volumosa, então, menor... o exame de imagem? Sempre. Exame de imagem e mamografia? Sempre. Mamografia e em alguns casos selecionados, que existem alguns achados na mamografia que são suspeitos ou que são indeterminados. Aí a ressonância nuclear magnética, né? Também na mama é um ótimo exame. É um ótimo exame. Ressonância magnética. Isso. Nossa, quanta coisa, gente. Aqui a medicina avança e avança a passos largos sempre, né? E ainda bem que existem pesquisadores como o senhor e como tantos outros aqui da nossa região e também da nossa Univale aqui para conseguir que a gente tenha avanços e cada vez se consiga mais prevenir e tratar da melhor forma essa doença tão grave e como é o câncer e o câncer de mama. Legal. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que o senhor, como pesquisador, professor, enfim, tem um tempo bem restrito, mas muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Elis. Obrigada, doutor. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14 da Claro, como no YouTube da TV Câmara Itajaí. Lá não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e, compartilhe esse vídeo, faça essa boa informação chegar a mais mulheres e a mais pessoas. Fique com a gente e até o próximo Câmara Aberta.